Você já teve a sensação de que algo seu foi levado enquanto você assistia, sem conseguir fazer nada? Uma ideia que você compartilhou com alguém de confiança e essa pessoa usou para construir o próprio negócio. Uma promoção que era sua por direito e foi silenciosamente entregue a outro. Uma relação onde você deu tudo e sua generosidade foi usada como ferramenta de manipulação. Se você está ouvindo isso agora, é porque essa sensação te é familiar. E o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai mudar a forma como você enxerga tudo o que passou. Porque os dias 30 e 31 de março marcam o início de um processo que os escolhidos esperam há muito tempo. A justiça que parecia ter esquecido o seu nome está chegando e ela não vem de mãos vazias. Fica até o final, porque a última parte dessa mensagem contém a informação mais importante de tudo. Vamos começar do ponto que dói. Você construiu algo. Pode ter sido uma ideia criativa, um método de trabalho, um relacionamento profundo, uma visão de futuro. E em algum momento, alguém entrou nesse espaço que você abriu com sua confiança e levou o que não era deles. Não de forma grosseira, não de maneira que você pudesse apontar com o dedo imediatamente. Foi sutil, foi calculado, foi feito com um sorriso. E o pior não foi a perda em si. O pior foi a confusão que ficou. Você começou a se perguntar: fui ingênuo demais? Confiei rápido demais? Interpretei errado a situação? Essas perguntas corroeram sua autoconfiança de dentro para fora, como uma ferrugem silenciosa. Porque quando uma pessoa íntegra é prejudicada, ela não busca culpados imediatamente. Ela volta para si mesma primeiro, tentando entender onde errou. Mas eu preciso te dizer algo importante agora. Você não errou. A sua confusão não era fraqueza. Era a sua integridade tentando encontrar lógica dentro de uma ação que não tinha lógica moral nenhuma. E é exatamente por isso que você é um escolhido. Os escolhidos não são pessoas que nunca sofreram. São pessoas que sofreram, questionaram e ainda assim não... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Perderam o caráter. São pessoas que, mesmo podendo retaliar, escolheram o silêncio. Mesmo podendo expor, escolheram a reserva. Não por fraqueza, mas porque algo dentro de você sabia que não era esse o caminho. Agora, vamos falar sobre o que realmente estava acontecendo durante todo esse tempo que pareceu silêncio divino. Existe uma lei espiritual que opera em uma dimensão que os olhos físicos não alcançam, mas que a alma reconhece. Ela não funciona com a velocidade das redes sociais, nem com a pressa das nossas expectativas. Ela funciona com precisão. E precisão exige tempo. Pensa comigo, em qualquer processo judicial terreno, uma sentença apressada é uma sentença fraca. Os melhores veredictos são aqueles que aguardaram a coleta completa das evidências, a exposição total dos fatos, o mapeamento preciso de cada ação e sua intenção. O tempo não era indiferença, era instrução. Enquanto você vivia com a sensação de ter sido deixado para trás, um processo completamente diferente estava em andamento em uma camada mais profunda da realidade.
Cada ação daqueles que te prejudicaram estava sendo registrada. Cada padrão de comportamento estava sendo revelado. Cada desculpa que eles constroem para si mesmos, cada justificativa que usam para dormir bem à noite, estava sendo exposta nessa dimensão onde a verdade não pode ser disfarçada com palavras bonitas. A tradição espiritual chama isso por vários nomes. O hinduísmo chama de karma. O judaísmo fala de Din, o julgamento divino. O cristianismo fala de colher o que se planta. A física quântica fala de causalidade e consequência. Não importa o sistema de crença que você usa para entender o mundo. Todas as grandes tradições humanas reconhecem que nenhuma ação existe no vácuo. Toda causa gera um efeito. E o efeito está chegando agora. Mas tem algo mais específico que precisa ser dito sobre os dias 30 e 31 de março. Do ponto de vista astrológico e energético, esse período marca uma confluência de forças que os estudiosos de ciclologia espiritual identificam como janelas de acerto de contas. Não é apocalipse, não é drama. É como um balanço contábil que o universo faz periodicamente, onde os débitos e créditos de cada pessoa são revistos. E para os escolhidos, esse balanço vai mostrar um crédito que você nem sabia que tinha acumulado. Cada vez que você segurou a língua quando poderia ter destruído. Cada vez que você trabalhou com integridade quando poderia ter cortado o caminho. Cada noite que você foi dormir com a dor da injustiça, mas acordou no dia seguinte e escolheu continuar. Tudo isso gerou um crédito espiritual que agora está pronto para ser convertido em realidade material. Agora, eu preciso te mostrar algo que talvez você ainda não tenha percebido com clareza e que vai mudar completamente como você interpreta o passado. As pessoas que te prejudicaram não agiram por impulso. Elas operavam dentro de um sistema que precisava de você em uma posição específica para funcionar, fora do seu poder, questionando a si mesmo, pequeno o suficiente para não ameaçar o status quo delas. Pensa bem, por que alguém rouba uma ideia? Porque ela é valiosa, porque alguém sabota a promoção do outro. Porque reconhece que aquela pessoa tem um potencial que ameaça o próprio espaço. Porque alguém usa a confiança do outro como moeda de troca. Porque entende que a lealdade de uma pessoa íntegra é um recurso raro e poderoso. Você nunca foi vítima por ser fraco. Você foi alvo por ser uma ameaça que eles precisavam controlar antes que você percebesse o próprio tamanho. E por um tempo, funcionou. Você ficou menor. Você questionou a si mesmo. Você recuou em espaços onde deveria ter avançado. Você foi generoso onde deveria ter sido cuidadoso. Não por ingenuidade, mas porque sua natureza é construir, não destruir. É incluir, não excluir. É confiar, não suspeitar. Mas aqui está o ponto de virada que muda tudo. À medida que você foi crescendo internamente, à medida que sua clareza foi aumentando e seu alinhamento com o propósito foi se aprofundando, algo começou a acontecer que eles não conseguiam controlar. A luz da sua presença começou a expor o que estava nas sombras. Não foi você quem expôs, foi a sua simples existência. Uma pessoa íntegra em uma sala com uma pessoa manipuladora não precisa dizer nada para que a diferença fique evidente. A comparação acontece sozinha. E quando as pessoas ao redor começam a perceber essa diferença, os que construíram sua posição sobre fundamentos falsos começam a sentir o terreno tremendo. A tensão que você viveu nunca foi competição real. Foi o desconforto de quem sabe que não sobrevive à exposição da luz. Deixa eu ser direto com você sobre algo que vai ressoar fundo. Quando falamos do que foi tomado de você, estamos falando de muito mais do que o objeto superficial da perda. Estamos falando de tempo, o recurso mais precioso que existe. Estamos falando de momentum. Aquele fôlego que você tinha quando estava em ascensão e que foi bruscamente interrompido.
Estamos falando de confiança, não só a que você tinha nos outros, mas a que você tinha em si mesmo. E estamos falando de paz. Aquela paz profunda de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo reconhecido por quem você realmente é. Para uma pessoa acima de 35 anos que já construiu muito e passou por muita coisa, essa perda tem um peso particular. Porque não é mais tempo de vida em que você está disposto a experimentar. É tempo de colheita. É tempo de ver o resultado do que você plantou por anos. E quando alguém interfere nessa fase, a dor tem uma camada a mais. Não é só o que foi perdido, é o que poderia ter sido e foi adiado. Eu entendo isso. E o universo também entende. É por isso que a restauração que está chegando não é proporcional apenas ao que foi tirado. É proporcional ao custo real da perda, ao tempo, ao momentum interrompido, à confiança abalada, à paz roubada. Fica com isso. A restauração vem com juros. Agora, vou tocar em algo que, para muita gente, foi a parte mais difícil de toda essa jornada. Você teve momentos em que poderia ter agido, poderia ter exposto, poderia ter revidado, poderia ter usado o que sabia para destruir o que eles construíram sobre a sua dor. E você escolheu não fazer isso. E provavelmente, pelo menos uma vez, você se perguntou se fez a escolha errada. Se sua moderação foi interpretada como fraqueza. Se o silêncio que você manteve foi usado como prova de que não havia nada a esconder, quando na verdade havia muita coisa que você simplesmente escolheu não revelar. Mas eu preciso que você entenda o que essa escolha realmente foi. Quando você optou pela restrição, você não estava sendo passivo, você estava preservando algo. Em termos espirituais, havia um terreno legal sendo protegido. Uma intervenção de maior escala só pode acontecer quando a pessoa que foi injustiçada não contamina o processo com retaliação. É como na lei terrena, um processo é invalidado quando a parte prejudicada age fora dos limites. Sua contenção não foi fraqueza, foi o que garantiu a validade do processo maior. Em termos práticos, você também preservou sua credibilidade. As pessoas que tentaram te diminuir contavam com a sua reação para justificar o próprio comportamento. Se você tivesse explodido, tivesse exposto de forma emocional, tivesse descido ao nível delas, o foco teria mudado para o seu comportamento e a injustiça original teria ficado obscurecida. Sua serenidade manteve o holofote no lugar certo. E existe ainda uma terceira dimensão dessa escolha que vai te surpreender. Ao escolher não retaliar, você demonstrou algo muito específico, que seu poder não depende da fraqueza do outro, que você consegue se manter sem destruir ninguém. Esse é exatamente o tipo de integridade que abre portas que a agressividade fecha. Os espaços de maior influência, os relacionamentos mais poderosos, as oportunidades mais significativas, tudo isso está disponível apenas para quem demonstrou que consegue manejar poder sem abusar dele. Você passou nessa prova. Agora vamos falar sobre o que está chegando. E aqui eu preciso que você leia com atenção, porque a forma como esse processo se manifesta é muito diferente do que a maioria das pessoas espera. A restauração que está em curso para os escolhidos não vai parecer um grande drama de vitória. Não vai ser uma cena de filme onde o vilão é publicamente humilhado enquanto você recebe uma medalha. Esse tipo de fantasia satisfaz o ego, mas não é assim que a justiça real opera. O processo é sutil, silencioso, mas absolutamente preciso. Você vai notar primeiro nas conversas. Reuniões onde o seu nome não era mencionado começam a incluí-lo espontaneamente. Pessoas que pareciam não te ver começam a te enxergar. Não porque você fez algo diferente, mas porque o filtro que obscurecia sua presença está sendo removido. Depois, você vai notar nos sistemas. Processos que pareciam travados começam a se mover.
Caminhos que estavam bloqueados se abrem, não dramaticamente, mas como uma porta que de repente encontra a chave certa. Você tenta algo que tentou antes e não funcionou, e desta vez funciona, não porque você mudou a abordagem, mas porque o terreno mudou. E por fim, você vai notar em si mesmo aquela tensão crônica que virou companheira, aquela vigilância constante de quem aprendeu a se proteger de decepções, começa a ceder. No lugar dela, entra uma paz que não é ingênua. É a paz de quem sabe que está protegido, que está alinhado, que o processo está trabalhando a seu favor. Isso não significa que não haverá mais desafios. Significa que você não vai mais enfrentá-los de um lugar de déficit. Você vai enfrentá-los de um lugar de autoridade restaurada. Agora vou falar sobre algo que as pessoas querem perguntar, mas às vezes não têm coragem de admitir que querem saber. O que acontece com eles? A resposta honesta é: depende do quanto eles ainda insistem no padrão. A justiça espiritual não opera no sistema binário de punição pura. Ela opera no sistema de consequência natural. Quando uma planta está crescendo em direção errada, ela não é destruída imediatamente. Primeiro, o ambiente começa a não favorecer mais aquela direção. A luz muda, o solo muda. E a planta tem a oportunidade de corrigir o curso. Algumas pessoas que te prejudicaram vão passar por isso agora. Vão começar a sentir que o terreno debaixo dos pés não é mais tão firme quanto parecia. As alianças que construíram sobre fundamentos falsos vão começar a mostrar rachaduras. Os sistemas que dependiam do seu silêncio e da sua ausência vão começar a falhar porque você não está mais ausente. Outros vão resistir à correção e experimentar algo mais direto. A exposição que eles evitaram ao te silenciar vai encontrar outro caminho para acontecer. Porque a verdade não desaparece quando é suprimida. Ela pressiona de dentro até encontrar uma saída. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa absorver. O foco da sua atenção não pode ser o que acontece com eles. Porque cada vez que você dirige energia para monitorar a queda deles, você desvia a energia do crescimento que é seu. A melhor vingança, e eu uso essa palavra deliberadamente, porque é assim que a nossa cultura entende, a melhor vingança não é ver o outro cair. É chegar tão alto que a queda deles vira um detalhe irrelevante na sua história. Existe uma característica que eu vejo consistentemente nas pessoas que o universo destaca para um chamado maior e que, ao mesmo tempo, as torna alvos temporários de quem opera por medo. Os escolhidos são pessoas que naturalmente elevam o ambiente ao redor. Não porque se esforçam para isso, mas porque é quem elas são. Quando entram em um relacionamento, inspiram o parceiro a crescer. Quando entram em uma equipe, elevam o padrão coletivo. Quando entram em um ambiente de negócios, trazem uma perspectiva que abre possibilidades que outros não conseguiam ver. Esse dom é extraordinário e é, ao mesmo tempo, a razão pela qual você foi alvo. Pessoas que operam por competição e escassez percebem intuitivamente esse tipo de presença como ameaça. Não de forma consciente necessariamente, mas no nível mais profundo dos instintos. E quando o instinto delas grita ameaça, elas agem com os recursos que têm disponíveis: manipulação, sabotagem, apropriação. Você passou sua vida se perguntando por que atrai tanto conflito quando tudo que quer é paz e crescimento mútuo. Agora você tem a resposta. Não é que você faz algo errado. É que você é o tipo de presença que força as pessoas a se confrontarem com o que elas são. E nem todos estão prontos para esse confronto. Os que estão prontos vão crescer ao seu lado e se tornar seus aliados mais leais. Os que não estão prontos vão resistir e criar conflito. E o universo usa exatamente esse conflito para revelar quem é quem, separar o que deve ser separado e reunir o que deve ser reunido.
O que está acontecendo agora é uma grande separação e reagrupamento. As pessoas, os projetos, os ambientes que não pertencem ao seu próximo ciclo estão sendo afastados. E o que pertence ao seu próximo nível está sendo atraído com uma força que você vai começar a notar nas próximas semanas. Deixa eu te contar sobre um paradoxo que os escolhidos eventualmente todos descobrem. A perda que você sofreu, se não tivesse acontecido, teria te mantido em um espaço menor. Não porque o espaço menor fosse ruim, mas porque era confortável o suficiente para que você não procurasse o que realmente foi feito para você. Quando aquela ideia foi roubada, você foi forçado a desenvolver algo novo. E esse algo novo acabou te levando a um entendimento mais profundo do problema que você resolve, que nenhuma variação da ideia original alcançaria. Quando aquela promoção foi desviada, você foi forçado a buscar outro caminho, e esse outro caminho te colocou diante de pessoas e oportunidades que estavam além do que a promoção original poderia oferecer. Quando aquele relacionamento de confiança foi traído, você foi forçado a desenvolver um discernimento que agora é uma das suas maiores proteções. O roubo foi real, a dor foi real. Mas o desvio de rota que ele causou foi exatamente o que te trouxe até onde você está agora, que é o lugar certo para receber o que está vindo. Isso não significa que o que aconteceu com você foi justo. Não foi. Não significa que você deveria ter passado por isso. Não deveria. Significa que o universo é extraordinariamente hábil em converter o que foi feito contra você em fundamento para o que vai ser feito por você. Se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo que fala sobre quem você realmente é e o que está sendo preparado para você vai aparecer toda semana aqui e você não vai querer perder. Agora, vamos falar sobre o lado prático, porque espiritualidade sem ação concreta é poesia bonita que não muda nada. A restauração que está em curso para os escolhidos precisa de receptores ativos. O universo não deposita o que está reservado para você em uma conta enquanto você dorme. Ele abre portas. Você precisa estar presente para entrar por elas. Primeira coisa, examine onde você ainda está pequeno por causa da dor do passado. Em que áreas da sua vida você ainda está se contendo, não por estratégia, mas por medo de voltar a ser traído? Em que relacionamentos você ainda está distante, não por discernimento, mas por proteção emocional que já não faz sentido? Em que projetos você ainda está hesitando, não por falta de tempo, mas porque parte de você ainda não acredita que merece o que espera? Essas contrações são naturais depois de uma injustiça, mas elas precisam ser reconhecidas e conscientemente liberadas agora, porque elas são os únicos obstáculos que restam entre você e o que está sendo movido em seu favor. Segunda coisa, recalibra a sua definição de parceiros e aliados. As pessoas que participaram ou se beneficiaram das situações que te prejudicaram, mesmo que nunca tenham sido diretamente as responsáveis, precisam ser reposicionadas no seu mapa relacional. Não com raiva, não com distância dramática, mas com clareza. Você não fecha a porta para ninguém, mas você decide quem tem chave para entrar quando quer. Terceira coisa, começa a agir como se a restauração já estivesse em curso, porque ela está. A mentalidade de escassez e déficit que a injustiça cria precisa ser substituída conscientemente por uma mentalidade de provisão e merecimento. Não é pensamento positivo simplório, é alinhamento energético. Quando você começa a tomar decisões como alguém que está sendo restaurado, e não como alguém que ainda está sobrevivendo ao que foi tirado, você se torna magnético para o que está sendo movido. Quarta coisa, documenta. Começa a registrar as coincidências, as portas que abrem, as conversas que mudam, os sistemas que se movem. Porque o processo de restauração é sutil e progressivo,
e sem documentação, você vai acabar atribuindo ao acaso o que é resultado de um alinhamento preciso. Esse registro também vai se tornar testemunho poderoso para outras pessoas que estão vivendo o que você viveu. Voltemos ao que tornou esses dias específicos. Em termos de energética espiritual, existem períodos ao longo do ano que funcionam como portais. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.